Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos continuando a nossa série E se Deus fosse um de nós? E o nosso texto hoje é João 9:41, que fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida, na vida dele, do cego. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra, disse Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram seus olhos abertos? Eles perguntaram. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. E eu fui e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E o cego falou: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que era cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram para os pais: é este o seu filho, o qual dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? E responderam seus pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses haviam decidido que se alguém confessasse a Jesus, que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. E pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e disseram para a glória de Deus: diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Quer dizer, vocês não sabem de onde ele vem, contanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado.
Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que o havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele disseram dizer isso, perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, continuando com a nossa série, hoje esse relato quase que jornalístico de uma investigação sobre um milagre acontecido em plena luz do dia, na frente de centenas de pessoas. Uma investigação para saber quem era aquele homem que curara um cego de nascença. Quem é esse homem? Os líderes religiosos que tinham autoridade sobre o povo e o controle espiritual do povo, mandaram chamar esse pobre homem, como nós já vimos no texto, e a intenção não era nem tanto de inquiri-lo, mas de desconstruir a sua imagem na frente da comunidade. E a primeira resposta dele foi: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A cegueira de nascença era muito comum naquela época e ainda o é hoje em muitos lugares mesmo do Brasil. E a principal razão, dizem os historiadores da antiguidade, era por causa das doenças sexualmente transmissíveis, ou DST. E o neném no nascimento, ao passar pelos caminhos naturais, pela vagina da sua mãe, ele contraía aquela doença e ficava cego e não tinha cura e irremediavelmente se tornava mendigo. Sabe que é por isso, talvez, que os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em outras palavras, quem passou essa doença? Quem foi o pecador nessa história? Né? Eles queriam uma explicação do sofrimento humano, mas Jesus não explica totalmente. Aqui nós vemos muitos simbolismos e analogias com a luz e a cegueira. A primeira é a cegueira da religião e do preconceito, a cegueira do legalismo. Lembrem-se dos amigos de Jó, que achavam que ele estava sofrendo por causa de um pecado que ele tinha cometido. E o primeiro aspecto dessa cura pública foi que o cego não pôde ver Cristo no primeiro momento. Claro, obviamente, ele era cego, mas Jesus foi quem se aproximou dele e tomou a iniciativa de curá-lo. E assim com todos nós, a não ser que a luz de Jesus se manifeste em nós, nós seremos e somos como esse homem cego. E note que os fariseus estavam bravos com Jesus, não porque ele estava tomando lugar, era um ciúme, mas eles queriam saber quem estava quebrando a lei, curando num sábado. Né? E o segundo aspecto aqui é que esse homem era completamente rejeitado por sua família. Seus pais o abandonaram à mendicância e, como se não bastasse, ele fora expulso da igreja. Ele tinha acabado de ser expulso, ele deu uma lição aos fariseus, eles expulsaram ele da sinagoga. Esse é um dos momentos mais sublimes dessa passagem. E Jesus fala com ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse o homem. Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E Jesus fala face a face com o rejeitado, com aquele que não tem chance nenhuma na vida. Jesus ainda fala face a face conosco nos dias de hoje, e ele faz a mesma pergunta: você crê no Filho de Deus? E note que o valor do Evangelho não é a qualidade da fé que te salva, mas o objeto da sua fé que te salva. E a atitude daquele homem foi a atitude de qualquer um que reconhece o pecado, seu próprio pecado, e se chega a Deus pela sua graça. E diz a palavra de Deus que, ao falar
eu te aceito como meu mestre, eu te aceito, acima de tudo, como meu Deus e Salvador. A palavra fala que o próximo passo que ele deu, ele o adorou. Então, este é o Evangelho da graça de Deus entre nós, que vivenciou todos os nossos sofrimentos. E eu encerro com Hebreus 4, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Um abraço para vocês e que Deus os abençoe.